Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E esse é o quinto vídeo da nossa série Construindo uma API do básico ao avançado com o framework Darto. Nesse vídeo a gente vai separar em mais camadas. Então eu preparei aqui um readme do que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. A gente vai criar o módulo de To-Do. A gente vai trabalhar agora com DTOs. A gente vai separar a camada de dados que conecta com o banco de dados, né? Com o padrão repository. A gente vai criar erros personalizados e a gente também vai adicionar injeção de dependência, beleza? Então, antes de mais nada, a gente vai atualizar os packages, porque de lá para cá surgiram algumas atualizações. Eu vou até aqui mostrar uma extensão que eu utilizo, para vocês que não conhecem, esse package aqui. Ele mostra o último package, a última versão daquele package que você está trabalhando. Então, você vem aqui no seu PubSpec, aí bem aqui tem esse Vzinho, você clica e ele vai mostrar a versão. Ó, tá analisando, ele vai mostrar aqui a última versão, tá vendo? Aí é só você clicar aqui, ele já atualiza. Então, vamos atualizar todos os packages aqui. O Darto, o Dartonic e o Zard. Beleza, atualizou. Aí eu vou dar o Ctrl S aqui pra gente salvar, beleza. A API não tá rodando, porque a gente vai começar a adicionar várias coisas aqui e vai começar a dar erro. Ó. Como vocês podem ver, já começou a dar erro aqui no controle por causa de uma atualização do Darto, beleza? Então, vamos lá começar a atualizar. Vou logo resolver esses erros aqui, que uma das atualizações que vieram para o Darto é que agora para a gente acessar um parâmetro, a gente utiliza o método param. Porque agora a gente tem uma diferença para pegar vários parâmetros. Por exemplo, se eu tenho uma rota assim, se eu tenho essa URL aqui e eu quero acessar os parâmetros, eu posso acessar tanto assim, se eu quiser eu posso acessar eles assim individualmente, mas se eu quiser eu posso trazer eles juntos dentro de um array. Então, que seria dessa forma assim, ó. Sei lá, params. Aí eu dou aqui um rec.params. Aí ele é uma função que retorna uma lista dos valores na ordem em que foi definido aqui na URL, lá no path. Então, se eu estou passando o to-do ID aqui e depois o comment ID, ele vai retornar o ID do to-do, sei lá, que é 1, e o ID do comment, sei lá, o comentário, o ID dele é 34. Então, com isso, a gente consegue fazer um spread operator numa lista no Dart. Então, eu posso acessar eles assim. Então, eu posso pegar aqui o to-do ID e o comment ID. Então, essa foi a jogada que eu pensei, que é para poder eu conseguir pegar mais de um parâmetros. Eu me inspirei no framework Rono, que é bastante utilizado até com ban. Então, essa é uma das atualizações, né? Então, aqui, como a gente está pegando só o ID, não tem necessidade da gente pegar o rec.params. Se eu quisesse, poderia pegar. Mas a gente só iria pegar aqui o ID, né? Então, não tem necessidade. E eu posso dar o nome aqui que eu quiser, né? Por exemplo, aqui estava tudo o ID. Se eu quiser, eu posso chamar aqui só de ID. E aqui também eu posso chamar de ID2, por exemplo. Eu posso dar o nome que eu quiser. Mas lembrando que na ordem que eles são passados aqui. Então essa é uma das modificações. A outra modificação, deixa eu atualizar logo aqui também. A outra atualização, na verdade, é que agora o Zard ele não retorna mais nulo. Então a gente não tem mais necessidade de adicionar isso aqui. Quando a gente faz o passe, ele vai sempre retornar um map. Porém, se ele der um erro, ele não vai retornar um map porque ele vai cair aqui no cat, né? Então a gente só tira isso aqui. Se surgirem outras atualizações aqui que eu não passei aqui, eu mostro aqui para vocês. Vamos lá começar a trabalhar aqui na nossa API e vamos melhorar a estrutura. Então, vamos começar aqui do começo, né?
lógico. Vamos criar aqui o to-do de models. Então, vamos criar aqui uma pastinha models. Dentro dela, a gente vai criar o to-do model. Beleza, a nossa classe de to-do vai ser assim, to-do model. Ele vai ter um final string, que vai ser o ID. Como vocês podem ter notado, aqui no nosso esquema, a gente está trabalhando com o inteiro, né, com o auto increment, só que agora eu quero trabalhar com o ID. Então, vou até atualizar logo aqui, a gente vai transformar aqui em text, que ele agora vai ser um texto, porque o SQLite não tem suporte o UID, né? Então não tem uma flag aqui para fazer o UID. E ele também não é auto-increment, né? Então, só que você define como primary key. Beleza, aí o ID. A gente também vai ter uma string que vai ser o title. E o outro é o completed, né? Final, que é um booleano, completed. Beleza, vamos criar aqui o construtor. Eu vou utilizar aqui uma extensão que é o JSON Data, se eu não me engano. O Data, acho que é Data Class, eu acho que é esse aqui. Eu vou gerar aqui o serializer. Ele já vai gerar para mim aqui o toMap e o fromMap, além do toJSON e o fromJSON. Esse toJSON e fromJSON eu não vou utilizar só o fromMap e o toMap, beleza? Então, aí criamos o to-do, modo de to-do, beleza? Agora vamos criar aqui nossos DTOs. Vou criar aqui uma pasta DTOs. Dentro eu vou criar um DTO para cada rota que eu tenho na minha aplicação que necessita de parâmetro, né? No caso, o create to do DTO. Então eu crio aqui uma classe, chamo ela de create to do DTO. Para criar um to-do, o que é que eu preciso? Apenas do title. Basicamente, o title. E, como opcional, dizer se ele é completed. Então, eu vou colocar aqui como opcional. Vou adicionar o construtor. E aqui ele já completou aqui. Aqui no completed, eu vou botar ele padrão como false, caso eu não passe. Aqui no toMap, ele vai adicionar o title e vai adicionar o completed. Eu não preciso disso aqui, porque eu estou adicionando ali um valor padrão. Então não preciso dessa verificação aqui. Só preciso do fromMap mesmo. O toMap, na verdade, né? Beleza, criamos aqui o DTO de create to do. Pro delete, a gente não precisa, porque a gente só recebe um parâmetro. Eu gosto de criar um DTO quando eu recebo mais de um parâmetro, né? Então a gente vai criar também para o update. Então vai ter aqui o update to do DTO. O create to do DTO, ele vai ser basicamente o nosso objeto. Ele vai ser basicamente ele aqui. Eu não vou passar o ID no DTO. Só que vai ser opcional. Não vai ter valor padrão para nenhum dos dois. Todos os dois vão ser opcional, né? E quando eu for dar fazer o toMap, eu vou verificar se o ID não é nulo. Ele fez um throw aqui, não é um throw que eu vou fazer. Se ele não for nulo e ele não for vazio, eu adiciono no meu map. Da mesma forma aqui o completed, eu adiciono no map, se ele não for nulo. Beleza, aqui o toMap do create to do. Agora, o delete, como a gente recebe só o ID para deletar, a gente não precisa. Então já vou marcar aqui o criar DTOs como finalizado. Agora vamos aqui adicionar o padrão repository, que esse vai ficar responsável por fazer a conexão, por fazer a ponte entre o nosso controller e o nosso banco de dados, ok? Primeiramente a gente vai criar uma interface, vamos criar aqui a pasta repositories.
Vou criar aqui o to-do repositories.dart. Beleza? Ele aqui vai ser uma interface, né? Então, abstract interface. Eu gosto de colocar interface para eu saber que é uma interface. Eu não gosto de chamar só de abstract, né? Deixa eu ver aqui como foi que ele criou. Não, vou fazer aqui do nosso jeito aqui, beleza. Então, primeiramente, a gente vai ter uma função, uma future. Ela vai retornar uma lista de models, de tudo model, né? Fazer aqui a exportação. E ele vai ser o get all to-dos. Pode ser all to-dos. O get to-do by ID, ele vai retornar um to-do, mas ele pode retornar nulo. E o ID dele é uma string. Agora a gente vai trabalhar com o ID, né? No caso. Deixa eu ver aqui. Create to do. Ele vai receber o create to do de TO como parâmetro. Beleza. E a gente no create a gente não está retornando nada, né? Então ele é void. Ok. No update, beleza. Isso aqui mesmo que eu queria. A gente vai receber aqui o ID e aqui o nosso o to do que a gente vai atualizar. E a gente vai tornar um to do model. Ele aqui não vai ser opcional, porque se eu estou atualizando, eu tenho que retornar, né? Então, deixa ele aqui como retornar um to-do, beleza? E agora o delete, que ele vai receber só a string, beleza? É isso, a nossa interface do to-do repositories já está feita. Agora a gente vai criar a implementação do nosso to-do repository. Vamos criar aqui uma pasta local, porque a gente está trabalhando com SQLite. Então, se eu quisesse, por exemplo, conectar com Postgres, eu criaria aqui um remote. A gente pode até fazer isso, sei lá, no final da série, a gente pode fazer isso, trocar o SQLite para o Postgres e fazer a implementação do Postgres aqui, né? Deixa aí no comentário se vocês querem que eu faça isso no final da nossa API, né? Então, eu vou adicionar aqui, eu vou criar aqui o to-do local to-do repository local to do repository. Não, acho que não precisa colocar o implement, porque como eu já estou colocando aqui local, né? Acho que já dá para entender que é uma implementação. Então, local to do repository, beleza. Eu implemento de to do repository. Não fez a importação, calma aí. To do repositories. Que eu chamei errado. É repository. Aí. Agora sim ele está pedindo para fazer os override aqui, né?